Eu falo hoje com pessoas que têm caminhada. Dificilmente hoje, eu disse isso, acho que foi na virada ou não lembro. Dificilmente hoje nós vamos falar, ou vamos ministrar, ou vamos pregar para alguém que não conhece a Bíblia. Para alguém que nunca se relacionou com Deus, com igreja, ou com algum... Não, você às vezes já teve uma prática, às vezes você já foi uma pessoa muito influente, às vezes você já foi uma pessoa que viveu na igreja, às vezes você já teve um pai, uma mãe que ensinou para você a Bíblia, então você já sabe. Mas, por que às vezes nós encontramos muitos crentes que tem 10, 15, 20 anos de igreja? A pessoa, ela já era para ser uma pessoa pós-graduada em ser crente, em ser cristão. Não é assim? Quanto mais você estuda, mais formado você fica. Não é assim, gente? Você vai na faculdade, você fala 5 anos para você se formar em direito. Então, depois que você fez a faculdade de Direito, 5 anos estudando, você vai lá, faz a prova e você se torna um advogado. Tem gente que está 5 anos caminhando com Deus, mas desde ela ter uma transformação e de parar de ser fofoqueiro, parece que a língua dela cresceu mais. Eu estou mentindo, gente? Mas ela tem 5 anos na igreja, ela já era para ter parado de mentir. Ela não se formou ainda. Ou seja, o conhecimento não trouxe transformação. Ela tem 5 anos de caminhada com Deus, ela tem 1 ano, ela está vindo, mas já era para ter abandonado o vício, já era para ter abandonado a pornografia, ela já era para ser formada, pós-graduada em perdão, mas ainda é uma pessoa ofendida, uma pessoa que se ofende. O problema está onde? Está na igreja? O problema está na palavra? Não, o problema está no acesso que eu e você não estamos dando para que a palavra possa transformar o nosso ser. Amém, meus irmãos? Por isso que eu falo, e esse ano nós colocamos o tema, o Senhor trouxe essa inspiração, coloca para mim, Ju, o tema desse ano, o ano da renúncia. É diferente quando você olha para outras igrejas, você vê o ano da conquista, o ano da frutificação, o ano da colheita, o ano da expansão. A gente poderia pôr o nome da expansão, porque querendo ou não a gente expandiu. Mas por que o Senhor trouxe essa consciência, meu irmão? Porque você não pode estar aqui perdendo seu tempo. Você não pode estar aqui e não permitir que a palavra acesse você e te transforme. Porque senão não adianta você estar. Não adianta você acordar cedo. Apesar que o horário das 9 horas tá bom, né, gente? Olha lá. Porque, eu consigo dormir, é o único dia que eu durmo um pouquinho mais. Não, eu entendo, eu sei. Mas tem gente que mesmo às 9 perde hora. Você concorda? Que a pessoa precisa, ela ter um compromisso. Quando eu tenho um compromisso com o Senhor, independente da hora, eu vou lá buscá-lo. Eu vou lá deixar disponível para que Ele possa me transformar. Porque assim, meus irmãos, nós vamos acabar um ano. Porque daqui a um ano, nós vamos ter nosso primeiro culto de novo de 2027. E aí eu posso olhar para você e ver, nossa, olha como que ela mudou. Olha como que ela está. Olha o coração dela, olha a vida dela, olha o semblante. Eu não estou falando de conquistas. Porque muitas das vezes a gente mede nosso relacionamento com Deus com um carro novo, com uma casa nova. Nosso relacionamento com Deus não é medido pelos bens que nós temos, mas o quanto o Senhor nos tocou e o quanto fomos transformados. Amém? Então, meus irmãos, esse ano nós vamos trabalhar, e nesse mês de janeiro, o Senhor colocou no nosso coração que nós vamos trabalhar numa série de mensagens sobre renúncias. Amém? E o capítulo de hoje é uma pessoa, no último culto do ano, era o que não carregar para 2026. Quem esteve presente, quem não assistiu, ela pode assistir no nosso canal do YouTube. Mas em 2026, o primeiro tema, o capítulo da nossa série Renúncia, o que eu devo carregar para 2026. Amém? E eu quero que você abra a Bíblia em Salmos.
Salmos não, Provérbios, perdão, gente, Provérbios. Provérbios 23. Aí eu quero que você abrace a sua Bíblia para a gente poder orar. Porque não adianta nada, eu posso ter aqui uma boa oratória, posso trazer uma história, posso trazer uma narrativa, posso formar uma introdução, meio e fim de tudo isso que nós vamos falar, mas se você não permitir que o Espírito Santo toque, não adiantou nada. Amém? Então abrace a sua Bíblia. Eu estou sem minha Bíblia, pastor, posso abraçar meu celular, se você for acompanhar por ele, pode abraçar em nome de Jesus. Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor de todo o nosso coração, fale conosco. Fale conosco, fale com seus filhos em nome de Jesus. Meu irmão, com a Bíblia abraçada, diga: fale comigo, Espírito Santo. Entre em meu ser e me transforme em lugares que eu preciso de transformação. Porque eu não quero sair daqui do mesmo jeito. Eu quero ser tocado. E a única forma, Senhor, de eu ser tocado é pela Tua palavra. Não é pela emoção, não é para um entretenimento. Não, é a palavra viva que vem dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Abriu sua Bíblia em Provérbios 23. Então, meus irmãos, nós entendemos que nós temos que renunciar. E todas as vezes que nós falamos sobre renúncia, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é sobre algo palpável, sobre aquilo que nós estamos vendo, sobre aquilo que está externo. E muitas vezes, e eu falo para você que eu já vi homens que deixaram carro no altar, deixaram valores enormes no altar, mas não renunciaram à sua vida, não renunciaram ao que mais importa para mim e para você. A nossa vida, meu irmão, ela não é só de coisas externas. O que Deus realmente quer é o que nós vamos ler agora em nome de Jesus. Acompanhe comigo então Provérbios 23, verso 26. Ô Ju, coloca uma outra versão para mim. Eu esqueci de passar para você. Na minha versão está assim, Provérbios, é a NVI, se você conseguir achar aí, 23, verso 26. Isso, aí. A palavra do Senhor diz assim, através do provérbio: meu filho, dei-me o seu coração. Vamos todos juntos? Meu filho, dei-me o seu. Sabe o que nós precisamos carregar para 2026? Um coração disposto a renunciar. Não tem como, meu irmão. Você pode dar carro, você pode dar casa, você pode entregar qualquer coisa palpável, qualquer coisa física, mas se você não entregar o seu coração ao Senhor, não adiantou de nada. Por quê? Vamos lá em Lucas 12, 34. Vamos lá. Por isso que eu falei que é bom você conhecer, você ter acesso à palavra física para você ir para onde eu vou. Lucas é Novo Testamento. Vamos lá para frente. Lucas 12, verso 34. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga amém também. 12, verso 34. Nós lemos o provérbio de Salomão falando: meu filho, dai-me o seu coração. E agora nós vamos na voz de Jesus. Jesus no Novo Testamento dizendo: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu. Pronto, então nós temos agora toda a fórmula que o meu coração precisa ser entregue a Jesus, que o meu coração precisa estar disposto a renunciar ao Senhor. Porque se o meu coração
ele não estiver no Senhor, ele vai estar em qualquer outra coisa. Porque ali, aonde estiver o meu tesouro, vai estar o meu coração. Meus irmãos, nós, eu e você, somos muito voláteis. Ou seja, nosso coração, por ser um coração humano, ele vai desejar coisas. E se nós não entendemos e não nos policiarmos, nós não estaremos desejando o que realmente precisamos desejar. O Senhor, meus irmãos, nos chama a renunciar. E a renúncia, o Senhor estava falando comigo ontem, a renúncia é como se fosse uma maçaneta numa porta. A palavra do Senhor nos diz lá em Apocalipse que eis que estou à porta e bato. A renúncia é a maçaneta que eu e você temos que girar para abrir essa porta para o Senhor entrar e cear. A renúncia não é algo que o Senhor tem que fazer por mim. A renúncia é algo que eu tenho que fazer pelo Senhor. Amém. E aí, meus irmãos, nós temos que entender o que está no seu coração. O que você está carregando no seu coração que não está permitindo que o Senhor possa entrar. Aí você fala, não pastor, mas eu já entreguei a minha vida para Jesus, eu já caminho com Cristo, nossa, eu tenho de evangelho tantos anos. Mas você acha que o Senhor já acessou todas as áreas que Ele deveria acessar do seu coração, da sua alma, da sua vida? Não seja superficial quando nós estamos tratando do Senhor, porque o Senhor não quer só externo, não quer tratar coisas externas. Eu sei que você precisa de cura, eu sei que você precisa de prosperidade, eu sei que você precisa, sabe, que a sua família se converta, e às vezes é o desejo do seu coração, meus filhos crescendo na presença do Senhor, meu esposo se convertendo, minha esposa encontrando a Cristo, eu sei, mas o que o Senhor quer tratar não é externo, Ele quer tratar primeiro o nosso coração, e Ele precisa acessar isso. Para isso eu e você precisamos dar o acesso a Ele, precisamos girar a maçaneta, renunciar, abrir a porta do nosso coração e dizer, Senhor, eu quero que o Senhor faça a obra na minha vida. Só que quando nós dizemos isso, e essa é uma das orações mais difíceis, nós estamos dando um acesso ao Senhor para que seja feita a vontade dEle. Porque lá em Romanos 12 diz que a vontade do Senhor é perfeita, é agradável, é boa, perfeita e agradável. Mas agradável a quem? Agradável a quem? A Ele, a Deus. E quando a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, é a Ele, não a mim. E às vezes agradá-lo vai contra a minha vontade. Como saber se o meu coração está nesse local de agradar o Senhor, de estar disponível para uma transformação? Quando todas as vezes o Senhor pede para a gente abrir mão de algo, isso nos custa, isso dói. Às vezes o Senhor vai nos levar e vai nos apertar para que a gente possa abrir mão de mesas que nós estamos sentando, de pessoas que estamos caminhando que não está nos aproximando dEle. Às vezes o Senhor vai pedir a mão para você abrir mão de mensagens, abrir mão de contatos, porque isso está te afastando, está roubando o coração, o seu coração dEle, da pessoa mais importante da nossa vida, que tem o poder para transformar. E todas as vezes que Ele vem e isso nos retrai, nos assusta, é porque aquilo está tomando lugar que não deveria tomar no nosso coração. Para uma pessoa que tem um coração disposto, um coração que renuncia, ela não tem problema com a oferta, porque ela sabe que aquilo, o dinheiro que ela tem não é dela, é dele. A pessoa que tem um coração disponível a renunciar, ela não tem problema de dar dízimo de R$1 milhão, ou o dízimo da Mega Sena. O rapaz perguntou, pastor, eu posso jogar? É R$1 bilhão. Aí eu falei, eu duvido que a pessoa que ganhar R$1 bilhão, ela tem coragem de dar dízimo.
Porque é um dinheiro fácil. É um dinheiro que está seduzindo ela a apostar. Um dinheiro que a pessoa ela fica... mas se eu ganhar, pastor, eu compro um galpão para a igreja. Uau, que demais. Mas aí até o pastor Edson falou: meu irmão, você pode até fazer um bom dízimo, mas eu não sei o que os 90% vai fazer na sua vida. Porque o coração, meu irmão, nosso coração, pensa numa terra difícil, triste. Mas quando nós colocamos o nosso coração sobre a mão do Senhor, que ela nos alinha, aí a gente não tem problema. Eu posso dar dízimo de R$1 milhão, eu posso dar dízimo de 100 mil, eu posso dar dízimo de R$1, porque meu coração não está naquilo. Meu coração não foi roubado pelo dinheiro. Meu coração, às vezes, meus irmãos, é difícil o que eu vou falar, mas é verdade. Às vezes o seu marido não se converte porque o Senhor sabe que vai perder você, que você só está aqui buscando, porque na hora que o seu marido se converter, acabou. Ele prefere que você fique lá aos pés dele até você entender que não é sobre o seu marido, é sobre você. Amém? Bom dia, gente. Eu sei que a cajadada está vindo, mas segura, calma, vai dar certo, em nome de Jesus. Quando o nosso coração ele se alinha à vontade do Senhor, ele não tem problema de abrir a porta para o trauma que você passou. Quando o nosso coração ele está alinhado ao coração do Senhor, nós não temos problemas de abrir a porta para a situação tão triste, a mais difícil da sua vida, como a pastora contou aqui, da perca, da dor, do luto. Muitas pessoas fecham essa porta e não deixam nem Jesus entrar, porque ela sabe que se Jesus entrar, ela vai ter que liberar perdão para quem matou, perdão para quem roubou. Mas eu fui a vítima, eu fui a pessoa que foi machucada, ferida. Mas se o seu coração está alinhado a um coração que renuncia, você abre a porta e perdoa. Você abre a porta e não é a sua vontade que é estabelecida, é a vontade do Senhor. Você já imaginou, meus irmãos, quantas vezes nós somos apertados, espremidos para se parecer com Jesus no nosso dia a dia? Tem gente que tem problema de se parecer com Jesus no trânsito. Eu sei que não é fácil, porque tem muita mulher que não sabe dirigir. Eu entendo, meus irmãos. As mulheres agora não vão gostar de mim. Eu entendo, meus irmãos. Mas se você não conseguir ter um coração no trânsito, e se alguém te ofender, se alguém te trair, como que vai estar o seu coração? Vai ficar carregando isso 2026 inteiro? Eu sei que a Adriana brinca que eu fico toda hora com a mão assim no trânsito. Eu sei que eu faço algumas coisas que não deveria. O Senhor está me corrigindo em nome de Jesus. Amém? Que nem outro dia eu estava passando, entrando, acelerado por causa da vida. A vida é acelerada, e você quer acelerar também? Parei no semáforo, depois de eu ter feito a costura. Parei no semáforo, aí abaixou o vidro do lado. Oi, pastor. Oi, minha irmã. Deus abençoe. Pastor está no dia menos crente hoje. Meus irmãos, porque o Senhor vai alinhando. O Senhor vai mostrando que nós temos que ser parecidos com Cristo no nosso dia a dia. Mas só um coração que renuncia vai conseguir fazer isso. Se o seu coração for um coração natural, nós vamos ser que nem Saul. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 13. Já estou indo para onde eu quero chegar. 1 Samuel 13. Nós temos o exemplo de um homem que foi escolhido pelo Senhor, teve o azeite derramado, teve a unção sobre ele, teve autoridade, ele reinou sobre Israel muitos anos. Só que quando ele deixou os seus olhos falarem mais alto
e o seu coração desalinhou com a vontade do Senhor, ele perdeu tudo. Nós sabemos, e eu quero que você depois leia a história de Saul. Está nesse capítulo todo. Se eu ler todo aqui, nós vamos gastar um tempo. Mas vai lá no verso 13. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo o mandamento do Senhor, seu Deus ordenou a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Aí nós lemos esse texto, mas sobre o que ele está falando? Ele chegou para uma guerra, Saul. Saul tinha ordens do Senhor. Olha, você vai se levantar contra, esqueci o nome do povo, você vai lá, você vai chegar lá e você vai pegar, devastar tudo, não vai sobrar ninguém, nem boi, nem prato, nada, rei, todo mundo você tem que matar, tem que sucumbir. Mas chegou lá, Saul começou a permitir que os seus olhos falassem o seu coração e permitisse que o rei daquele povo sobrevivesse. Os bois daquele povo deixasse lá tudo vivo. E aí quando Samuel chega e fala: o que você fez? Não, eu vi, a palavra fala, depois eu quero que você leia, eu vi que era uns bois tão fartos, que eu resolvi guardar para a gente sacrificar o Senhor. Aí dá uma justificativa boa. Ah, pastor, mas não fui eu que errei, a pessoa que errou comigo, você está certo, você está na sua razão, ok. Mas não é sobre a sua razão, meu irmão. Não é sobre a nossa razão, é sobre Cristo. É sobre o que Ele espera de mim e de você, que vai contra a nossa vontade. E aí ele não mata aqueles bois, ele deixa o rei. E aí Samuel fala, você fala isso que nós acabamos de ler, você desobedeceu, você fez o que era errado. Então a partir de hoje, você não tem mais a unção, você não tem mais a graça, o Senhor não vai mais te acompanhar. Só que depois disso, ele reinou mais 40 anos, ele continuou no trono. E ainda ele fala: Samuel, não vai embora, não vira suas costas em frente ao povo, fica aqui e sacrifica comigo. Ele queria manter uma aparência, ele queria mostrar para todo mundo que está tudo bem, que está tudo legal. Só que a presença do Senhor e o coração dele já não estavam mais alinhados. Resultado: perdeu o reinado, perdeu família, perdeu tudo. Sabe, a única coisa que pode nos roubar de ter um coração disponível a renunciar é o nosso orgulho de manter que está tudo bem. Um orgulho que pode, na frente dos outros, eu estou bem, está tudo legal. Na festa de virada de ano, então, você não vê uma pessoa triste. Natal, Mas o orgulho rouba o nosso coração de estar disponível a renunciar. E aí, o que eu digo para você nesta manhã, em nome de Jesus: não deixe o seu coração ser envolvido por esse orgulho que vai roubar você do mais importante. Deixe o Senhor acessar. Mas ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe o que eu estou passando. Exatamente por ninguém saber, deixa só o Senhor acessar. É Ele que mais importa para você e para a sua vida. Você prefere perder a presença do que manter um coração endurecido? Você prefere perder a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor do que deixar que o Senhor te trate e muitas das vezes te leve para longe daquilo que realmente importa? Hoje pode parecer uma besteira, hoje pode parecer algo inofensível, mas nós só estamos no começo do ano. Nós só estamos começando o ano, você não sabe como vai ser o seu ano. Se você não tiver um coração alinhado com o Senhor, o que você vai enfrentar? E quais batalhas pode te derrotar por você continuar com o coração duro à voz do Senhor. E a voz do Senhor, meus irmãos,
ela é clara, ela fala, é nós que temos dificuldade de obedecer. Se tem algo que eu quero que você guarde desta mensagem, é que o seu coração, ele pode ouvir a Deus. Vai doer a você, vai doer em mim, vai fugir da naturalidade, mas vai te levar para um lugar onde a presença do Senhor está disponível para mim e para você. Meus irmãos, em nome de Jesus, que você tome a atitude que Paulo tomou. Nós estamos aqui em Saul, mas Paulo é o oposto. Paulo, ele tinha todas as razões, porque ele foi ensinado a matar crente, a matar cristão. Só que quando ele tem encontro com a luz, ele tem encontro com Cristo, que é uma luz tão forte, que faz ele cair. A palavra diz, depois eu quero que você leia na sua casa, Atos 9, fala que ele fica cego. Mas sabe por quê? Porque nós precisamos começar a olhar para dentro. E ele ficou assim 3 dias, até que Ananias vai lá. E quando Ananias ora por ele, cai assim, as escamas caem, e ele começa a enxergar. Só que agora ele está enxergando sobre uma ótica de um coração que se rendeu ao Senhor. Um coração que ficou disponível a vós. Antes dele encontrar, ele matava, ele perseguia, ele tinha sua verdade própria. Ele sabia o que ele queria, mas quando ele encontrou aquela verdade, aquilo abriu seus olhos e ele começou a enxergar com a ótica de Cristo. No lugar de ódio e raiva contra os cristãos daquela época, ele começou a perdoar, a ser amigo e a acompanhar aquele evangelho. Olha que mudança. Mas ele olhou, e eu imagino porque o Senhor permitiu que ele ficasse cego, para que ele pudesse começar a olhar e refletir e pensar em tudo aquilo que ele tinha passado e vivido. E ali um coração se alinhou à vontade do Senhor. Meus irmãos, com qual ótica você está vendo o mundo? Com qual ótica? De um coração que renuncia à sua vontade para viver a vontade do Senhor. O Evangelho, meus irmãos, não é uma carta para conquista, o Evangelho é uma carta para renúncia. Eu não sei se, dificilmente você vai ver, você pode pesquisar na internet sobre igrejas falando sobre renúncia. Mas se você está aqui, é porque essa carta foi lida para mim e para você. Nós podemos seguir na contramão, meus irmãos. Sendo uma igreja que vai renunciar, sendo uma igreja que vai se render, sendo uma igreja que vai olhar na ótica de Cristo. Não é fácil, não é, vai te custar, mas eu falo para você, vai valer a pena, porque nós vamos ser diferentes. Mas o mundo gospel está agindo assim, a glória a Deus. Eu vou agir da forma que o Senhor quer, não que o mundo está me proporcionando. Amém.